Olá, muito boa noite para todo mundo. Antes ainda de o galo cantar para avisar o terreiro que o dia ia começar, a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBA TV já estava com a boiada na estrada, vencendo a curva da Ribeira para encontrar o sol que nascia por detrás da cordilheira lindeira da freguesia das Três Porteiras. E para começar a contar a história dessa viagem, a gente convida os companheiros e companheiras boiadeiros aqui presentes a se abancar e apreciar esta função, que começa com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra da sua audiência, mas conforme já é da sabedência geral, o Brasil está novamente no meio de uma inquerência com a União Europeia e com o Reino Unido, por conta de uma exigência deles que pode prejudicar fortemente o nosso setor exportador de carne bovina. A questão é que, a partir do mês entrante de outubro, os frigoríficos brasileiros estarão proibidos de embarcar para lá carne de fêmeas. E a desculpa da vez, apresentada agora para tentar justificar, mas esta estupidez comercial é o estradiol, um hormônio usado na IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. Até agora, o bloco aceitava uma declaração do fazendeiro fornecedor de que o animal não tinha sido tratado com a substância, mas esta orientação acaba de ser cancelada. Pois então, o que as autoridades lá do outro lado do Mar Oceano estão dizendo é que existe algum risco de que esse tal hormônio possa prejudicar a saúde das pessoas que consumirem a carne destas vacas e novilhas. E por conta disso, os fazendeiros de lá já não podem usar faz tempo. Mas a questão é que, conhecendo o procedimento costumeiro desse povo do setor sanitário lá da Europa e sabendo que eles estão sempre perfeitamente dispostos a arrumar um motivo, justo ou não, para ajudar os fazendeiros a criar barreiras comerciais contra os produtores estrangeiros, especialmente os pecuaristas brasileiros, a gente aqui já fica com uma certa dificuldade de acreditar que isso é mesmo verdade, né? Principalmente porque outros grandes especialistas no assunto, respeitados no mundo inteiro, têm uma opinião bem diferente em relação a esta questão. É o caso, entre outros, do Dr. Pietro Baruzelli, médico veterinário e professor na Universidade de São Paulo. Numa entrevista para a revista DBO, ele disse que a quantidade desse hormônio que se usa na IATF é mínima e vem a ser igual a que a própria vaca produziria se ela entrasse no cio espontaneamente, e que depois seria absorvida em 1 ou 2 dias pelo organismo do animal, sem deixar resíduos, de forma natural. Por outro lado, pesquisas feitas recentemente comprovaram que, sem o estradiol, fica praticamente inviável fazer IATF, por causa da queda no índice de prenhez, da redução da qualidade dos bezerros e de uma grande complicação no manejo geral da vacada na hora de fazer a inseminação. De qualquer maneira, a proibição da União Europeia está decretada e pronta para entrar em vigor. E a gente vai ter de arrumar jeito de derrubar ou de sobreviver a mais esta rasteira deles contra o nosso setor exportador, né? Por maior que seja a competência do cidadão na sua lida, não há quem tenha sabedência de tudo na vida. E tendo ciência dessa verdade, na hora da dificuldade, o certo é pedir a interferência de um especialista, como a gente vai fazer agora na apresentação da Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui para mais uma Conversa com o Analista. E a pergunta que nós recebemos hoje é a seguinte: o que deverá acontecer com a oferta e os preços do bezerro na próxima safra, que começa a ser produzida nessa estação de monta? Boa pergunta, não é mesmo? A pergunta revela que alguém está já planejando o futuro. Bom, o que deve acontecer é que os preços do bezerro devem ser maiores. O mercado de reposição deve ser mais firme na próxima safra, tá? Aliás, nós temos recomendado, né, para os nossos clientes, para o nosso público, que o melhor, que já faça as trocas agora, porque a tendência, a expectativa do mercado é que a relação de troca piore. Por enquanto, a relação de troca está muito boa, porque a cotação da arroba do boi gordo
subiu com mais intensidade do que a cotação do bezerro, por exemplo, do bezerro desmamado, considerando, por exemplo, aí a Praça de São Paulo. Tá? Então, a expectativa do mercado, respondendo a sua pergunta, é que os preços devem estar mais firmes e quem tiver que comprar esse tipo de animal vai pagar mais na próxima safra. É isso aí, desejo a todos boa saúde, bons negócios e até a próxima. Pois então, tá certo. E eu aproveito para avisar os amigos e as amigas de longe e de perto que este nosso espaço aqui está aberto para a participação de todo mundo. É só pegar o telefone ou um computador amansado de internet e mandar uma mensagem para o nosso endereço eletrônico, que é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br, ou para o nosso número de WhatsApp, que é 11 941740716. De novo, 11 941740716. Conforme o nosso roteiro costumeiro, a comitiva deve fazer agora um intervalo ligeiro, mas o Terra Viva DBO na TV volta antes de que o cavalo tordilho dê conta de comer meia espiga de milho. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No Brasil inteiro vai ser muito difícil encontrar companheiros ou companheiras fazendeiros que não tenham ciência e sabedência de que, para garantir um lugar na jardineira que vai levar a nossa atividade daqui para o futuro em trieiro seguro, não tem outro jeito a não ser aumentar urgentemente a sustentabilidade da propriedade. O problema é que, para muita gente, ainda é grande a dificuldade para saber como resolver essa questão, especialmente porque a maioria dos pecuaristas brasileiros não tem nem ideia de como medir a produção de gases de efeito estufa sem a ajuda de um cientista. Pois a boa novidade é que a Embrapa Pecuária Sul acaba de desenvolver um sistema que vai facilitar muito o atendimento desta precisão. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Vinícius Lamper, zootecnista e pesquisador da Embrapa, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutor Vinícius. É uma honra e uma grande satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. É um prazer, o prazer é nosso, Sidney, e a todos os ouvintes, todos os telespectadores desse programa tão conhecido, tão importante para todos nós aí. Muito obrigado, a satisfação é nossa. Ô Vinícius, quais são os gases produzidos numa fazenda de gado que merecem a atenção e a preocupação do pecuarista, hein? Basicamente são dois, o metano, né, e o óxido nitroso. Então esses dois gases os dois gases que são mais representativos, inclusive são utilizados em metodologias internacionais aí para a emissão desses gases de efeito estufa. E aí a forma de se medir isso, uma das formas é de juntar tudo e dar nome para isso de pegada de carbono. Então tem uma equivalência, né, com CO2 equivalente para que a gente possa juntar esses gases e traduzir num número só. Agora, por que e para que, né, que é importante medir essa produção de gases do rebanho, Vinícius? É uma pergunta bem importante, né? Porque cada vez mais nós somos cobrados, né? Tanto pelos consumidores, por mercados, não só mercados atuais, mas futuros, para redução de gases de efeito estufa. Só que vem a pergunta, se a gente é cobrado para redução, como é que a gente faz para reduzir se a gente não consegue nem medir? Ou se é possível medir, realmente é possível, existe metodologia, existe pesquisa, existe ciência há muitos anos sobre isso, mas elas são distantes do produtor. Se elas estão, por exemplo, em dissertações de mestrado, doutorado, né, em prateleiras de bibliotecas, né, em artigos científicos em inglês, como é que a gente decodifica e traduz isso de uma forma que seja mais próxima e mais viável, né, para ser utilizado por produtores técnicos? Então esse é o papel da Embrapa, né, para a Embrapa e seus parceiros. Então foi desenvolvido um algoritmo, né, em parceria com a Universidade Federal do Pampa, e a partir disso
foi desenvolvida uma ferramenta que possa ser fácil de utilizar e, com isso, os produtores poder ter um primeiro acesso, né, de ensaio, de criar essa cultura, de entender, pelo menos, o que significa emissão de gás de efeito estufa e como se pode reduzir eles. Como é que a gente faz hoje, né, para medir a produção desses gases, ainda antes, sem considerar essa novidade que a Embrapa está apresentando aí para a agropecuária brasileira? Ok. Existem várias formas de se medir. Tu pode medir diretamente um animal, né? Existe aí trabalhos, inclusive, da Embrapa Pecuária Sul, outros colegas, Cristina Genro, em outras unidades da Embrapa, em outras instituições de ensino, universidades, que mede diretamente. E aí é uma medida que é feita diretamente no indivíduo. Então, tu mede o indivíduo, vê o que ele tem, né, o que ele emite. Tu pode fazer, inclusive, uma relação, seleciona um melhoramento genético, uma seleção de animais. Até tem um programa aqui na Embrapa Pecuária Sul também, em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, dessa emissão de gases, tentar identificar e selecionar animais geneticamente superiores no sentido que conseguem comer menos e emitir uma relação favorável, né, entre consumo e emissão. Então, é geralmente medido assim, diretamente no animal. Então, isso é o que é feito de uma forma individual. A grande novidade seria entender isso numa forma de um sistema como um todo, considerando uma propriedade, né, que tem indicadores zootécnicos e indicadores de produtividade. Como é que é agora, então, Vinícius, esse sistema aí que vocês terminaram de desenvolver e estão propondo aí para o pecuarista brasileiro, para fazer essa medição? A gente, inclusive, durante as pesquisas, e a pesquisa, a gente tem que, em algum dado momento, ela tem que dar um fim para ela, no sentido só, vamos encerrar e vamos disponibilizar. A gente resolveu lançar, então, apresentar uma versão beta dessa ferramenta, justamente para a gente poder captar parceiros de pesquisa ou investidores que têm interesse de finalizar essa ferramenta, incorporando outras funcionalidades, para que a gente possa manter ela no mercado com acesso, um preço viável para os produtores e desenvolvimento também. A ideia é que seja gratuito, a gente gostaria que seja gratuito, mas preço de investidores para que possa manter, né, a utilização, manter no ar, fazer os devidos ajustes. Então, durante a última Expo Inter, foi apresentado essa ferramenta, né, que a gente chama de uma versão beta, ou seja, ela está, né, em fases finais aí de desenvolvimento, e a ideia é justamente que a gente possa ali, a partir coletando alguns indicadores que são conhecidos de dentro da propriedade, fazer essa emissão. E é uma versão que a gente inicialmente depois quer incorporar outras funcionalidades maiores para outros sistemas de produção, a gente fez para ciclo completo, ou seja, são para aqueles sistemas onde tem a cria, a recria e a terminação, que é justamente o sistema mais complexo, vamos dizer assim. E a partir dessas parcerias, a gente quer poder fazer para outros sistemas de produção, para outras realidades, e aí poder disponibilizar ela para qualquer produtor conseguir estar medindo independente do seu sistema de produção. Mas, atualmente, ela é feita a partir de indicadores zootécnicos, como taxa de desmame, idade de abate, idade de acasalamentos, e a partir desses parâmetros a gente conseguir calcular a emissão, estimar a intensidade da emissão de gás de efeito estufa. Agora, Vinícius, a partir de uma medição mais exata aí da produção de gases, né, o que é que o pecuarista pode fazer para aumentar a sustentabilidade da sua propriedade? É bem interessante isso, essa questão. Se fala muito, né, da emissão, a questão ambiental, se fala muito de eficiência, e o que é nesses estudos, as pesquisas que vêm sendo feitas, né, independente da instituição, isso é da Embrapa, seus parceiros, outras universidades também, que é o seguinte, bem interessante, Sidney, que quando o produtor ele melhora a eficiência, por exemplo, né, do manejo correto do seu solo, das suas pastagens, né, por exemplo, ele usa alimentação, seja ração, seja pastagem de melhor qualidade, ele tem algum sistema, né, de integração ou melhoramento genético, por exemplo, quando ele adota algumas práticas, sejam quais elas forem, que melhora a eficiência produtiva, foi constatado também uma melhoria na questão da sustentabilidade pela ótica ambiental, ou seja, ele está produzindo mais e emitindo menos proporcionalmente. Então ele consegue, para cada quilo de peso produzido, à medida que ele melhora a eficiência do uso das pastagens, por exemplo, ou outros indicadores, também como taxa de desmame, reduzir a idade de abate, a idade de acasalamento, seja pelo aumento do ganho de peso dos animais, ele consegue com isso ser mais eficiente em termos ambientais e também eficiente em questões econômicas. Então a gente viu que existe um potencial enorme, isso é muito bom de poder enxergar o que a gente chama de ganha-ganha-ganha, ou seja,
Quando adota boas práticas, tu produz mais e melhor, tu é melhor para o meio ambiente, em termos de emissão, é a relação entre produção e emissão, e também o produtor ganha mais dinheiro. Então é uma combinação perfeita, e a pecuária, com essa resiliência, esse potencial que ela tem gigantesco, né, de garantir, quando bem utilizada, de proporcionar isso para o produtor e isso para toda a sociedade. Né? Então vai ser bom para o ambiente, vai ser bom para o bolso do produtor e vai ser bom para aquele que vai comer a carne, porque nós vamos produzir cada vez mais alimentos com melhor qualidade. Muito bom, Vinícius. Olha, muito interessante a ideia de vocês, né? E a gente, mais uma vez, passa a vocês aí a admiração que a gente tem, e o agradecimento que a gente sempre faz aqui ao trabalho da Embrapa, que é de extraordinária importância para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Obrigadão, viu, Vinícius? Um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, um abração para toda a turma da Embrapa aí de Bagé e até a próxima. Até a próxima, para deixar que eu entregue um abraço aqui e vamos estar aguardando vocês, quem sabe, numa visita aí aqui na fronteira com o Uruguai. Que prazer. Não falte oportunidade. Obrigado, abração. Abraço. Quando a prosa é boa, parece que o tempo voa aí a distância encurta na toada compassada dos cascos da boiada, né? E de conversa em conversa, a jornada já passou da metade, havendo assim a necessidade de se fazer aqui mais uma parada ligeira para recomeçar em seguida ali da faladeira, que na sua parte derradeira vai ter o resumo do noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. O mês já está entrado e andado na sua metade fechadeira, mas ninguém nem reparou, porque aqui no nosso terreiro e lá no estrangeiro, o povo continua com o apetite destampado e o resultado é que a nossa praça boiadeira está mais desembestada ainda na subida da ribanceira. O companheiro não carece nem de levantar do banco, porque é já que a gente vai voltar. Aguarde. Com o mês de setembro já bem entrado no eito e o tempo correndo desembestado no calendário, e sendo que agora não demora para chegar a hora da mudança de estação, mais ainda que o companheiro boiadeiro não pode deixar de prestar muita atenção no noticiário e no comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação no mercado. Pois o que tem para ser contado é que, apesar de o calendário já estar entrado e andado na metade fechadeira de setembro, o movimento do mercado pecuário brasileiro não deu nenhum sinal de esmorecimento. E com a demanda em forte alta aqui no nosso próprio terreiro e lá no estrangeiro, a nossa praça boiadeira continua largada e desembestada na subida da ribanceira. Segundo a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, até agora, somando as 2 primeiras semanas do mês, o tanto de carne despachado lá para fora somou 139.100 toneladas. Isso dá uma média diária de 13.900 toneladas, o que representou um fortíssimo aumento de 42,7% em relação ao período correspondente do ano passado. O problema é que o preço médio caiu para 4.447 dólares, com uma queda de 2% na mesma comparação. De qualquer maneira, a indústria exportadora brasileira não está podendo fazer muita reclamação, porque com o crescimento do volume negociado, o seu faturamento engordou nada menos que 39,9%. Aí, juntando isso com a animação do povo aqui no mercado caseiro e mais o aperto na oferta de gado terminado, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e, de novo, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas agora foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca aumentou sozinha para R$ 232 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com números redondos de R$ 250 para o macho e R$ 230 para a fêmea. No norte do estado, o boi avançou para R$ 245. No Triângulo Mineiro, a vaca melhorou para R$ 230. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho já está saindo a R$ 242. No sul goiano, o boi foi também para R$ 242 e a vaca para R$ 230. No oeste da Bahia, o macho passou para R$ 240. No sul baiano, a fêmea pulou para R$ 220.
Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o preço novo da vaca é R$ 244. Em Dourados, o macho foi levantado para R$ 259 e a fêmea para R$ 245. No sudeste de Mato Grosso, o comprador está pagando pelo boi R$ 225. No sudoeste mato-grossense, o valor mínimo da vaca é R$ 205. No norte do Tocantins, não tem mais macho abaixo de R$ 227, nem fêmea por menos de R$ 210. No sul do estado, o boi subiu para R$ 230. Em Marabá, no Pará, o macho foi promovido para R$ 227 e a fêmea para R$ 200 redondos. Em Paragominas, só sai negócio com boi a R$ 224 e vaca também a R$ 200 redondos. Em Redenção, a fêmea foi reajustada para R$ 205. No oeste do Maranhão, o fazendeiro só entrega boi se for por R$ 222 ou mais. No sudeste da Rondônia, o macho está sendo negociado por R$ 215 e a fêmea por R$ 200. No Acre, a vaca está precificada agora em R$ 182. No noroeste do Paraná, o vento bom que bateu no mercado levantou o macho para R$ 254 e a fêmea para R$ 225. E fechando a lista, apareceu o Rio de Janeiro, onde o pecuarista só vende boi a partir de R$ 250 e vaca de R$ 222. Eu tenho um facão tira-prosa que, para mim, serve tanto para colher uma rosa no jardim, quanto para lidar no eito ou impor respeito e corrigir algum mal-feito de alguém que tem inclinação para ser valentão. Mas aqui nesse sertão todo mundo me conhece e sabe que não carece de ter preocupação comigo. Eu não sou caboclo de arranjar inimigo e se eu conquistei alguma autoridade é porque no meu coração só tem lugar para cultivar a amizade. E para quem aprecia essas prosinhas rimadas de minha própria autoria, que são recitadas aqui, falando da lida boiadeira e da beleza que sobeja na nossa vida sertaneja, eu faço mais uma vez a recordação de que elas estão todas reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia nesse mundão do sertão brasileiro e continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. A coleção está à venda, mas não tem nas livrarias, porque a intenção não é ganhar dinheiro, e sim fazer a louvação da nossa cultura e ajudar na sua preservação para as gerações futuras. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a série inteira, quem quiser pode me telefonar diretamente no número 11 98224 1807. Eu vou repetir, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastic@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E agradecendo por demais a atenção de todo mundo que ficou até agora aí na frente da televisão para apreciar a nossa falação. A gente anuncia a retirada e já vai pegando de novo a estrada, mas deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.